Oi, pessoal, estamos aqui de volta com mais um episódio do AIA On, o podcast da AIA Earth Partners, onde nós conversamos com lideranças que estão transformando realidades e inspirando mudanças para um futuro mais sustentável. Essa é uma temporada muito especial do AIA Talks, dedicada a discutir moda, bem-estar e sustentabilidade, temas que conectam estilo, consciência e beleza. Eu sou Patrícia Ellen e hoje a gente vai falar desse tema com um olhar bem especial: sustentabilidade na moda, propósito, floresta e inovação. Até porque, atualmente, o setor têxtil é um setor com muitas oportunidades, mas também desafios quando nós pensamos em sustentabilidade. E, como objetivo é a gente mostrar exemplos práticos de transformação, nós trouxemos aqui duas lideranças muito especiais para contar um pouquinho o que elas estão fazendo na prática. A Andressa Cruz, que é Head de Gente e Sustentabilidade da Farm Rio. Tudo bem, Andressa? Tudo muito bem. Feliz de ter você aqui. Eu também, estou muito feliz de estar aqui, bater esse papo. Obrigada pela sua presença. E a Marina Ricciardi, gerente de comunicação e sustentabilidade da BU Basic do Grupo Asas 2154. Tudo bem, Marina? Tudo jóia, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para a gente bater esse papo. Eu queria começar nosso encontro no AIA Talks, foi um sucesso. Vocês puderam trazer um pouco do exemplo prático de vocês. Antes da gente entrar aqui em sustentabilidade, queria que vocês contassem um pouquinho qual que é a posição atual de vocês no grupo e qual que é o papel, porque teve muita mudança, né? E a gente viu que gerou muita curiosidade, interesse. Pode contar, começando um pouquinho por você, Marina? Sim. Bom, então, primeiro, contando, né, quem é o Grupo Asas, ele nasceu da união do antigo Grupo Soma com a Arezzo & Co. Hoje a gente se posiciona como o maior grupo de marcas da América Latina, são mais de 28 marcas. Maior grupo da América Latina. Isso. Uau! Esse é o tamanho da nossa responsabilidade também, né? Então, a gente sempre fala que o nosso tamanho é o tamanho do nosso impacto e o tamanho da nossa responsabilidade, né? Principalmente olhando com a lente da sustentabilidade. E hoje a gente está estruturado em 3 unidades de negócios, né? Que é a Basic, nada mais é do que a Hering e suas extensões de marca, Fashion e Lifestyle, que estão as demais marcas de moda, e Shoes and Bags, que são as marcas de calçados e acessórios. Então, a gente tem times, né, que se relacionam com a plataforma em termos de estratégia, né? Tem os times que são da plataforma e a gente está sempre ali super conectado, mas também tem os times dentro das unidades de negócio, principalmente em questões mais específicas de cada BU que a gente fala. Muito legal. E você, Andressa? E aí, como a Marina falou, né, eu estou dentro da extensão ali da unidade Lifestyle, Fashion Lifestyle, exatamente, com a Farm Rio, né? E aí, como a Marina falou, a gente tem toda essa relação com a plataforma Asas, né? Então, eu tenho uma atuação muito local dentro de Farm, mas ainda assim me relacionando muito com toda a plataforma, as demais marcas, enfim, para a gente fazer todas as nossas entregas, né? E cumprir com essa responsabilidade gigantesca que temos enquanto grupo. Muito legal. Hoje eu fiquei muito feliz aqui quando eu vi que eram vocês duas, porque eu sou, assim, muito fã e mega cliente das duas marcas, da Hering e da Farm, né? E adoro o design, as cores. Minhas filhas brincam, elas têm 10 anos, elas falam: mamãe, você só usa as roupas dessa marca aqui, que é alegre também. Sim. Eu evito muito usar preto e eu acho que é um dos lugares, assim, que eu falo: gente, é muito legal, porque é difícil, né? Quando você quer trabalhar esse tema e mostrar um pouco da brasilidade, a gente viaja muito. E aí eu queria começar exatamente com a pergunta para você, Andressa. Como que a Farm Rio estruturou exatamente essa estratégia de se posicionar tão bem no mundo da sustentabilidade e de que forma esse olhar se conecta com o Brasil e a cultura brasileira? Legal. Essa é uma pergunta maravilhosa, né? Porque acho que dentro da Farm, a sustentabilidade, né? Ela tá muito na nossa essência. Então, a gente tentou traduzir da melhor maneira possível essa essência através de 5 pilares que acabam nos guiando no dia a dia ali para tudo que a gente constrói, né? Então, hoje a gente trabalha muito pautado nos pilares gente, cultura, natureza, circularidade e transparência. Então, tudo que a gente faz está pautado nesses pilares. Gente, cultura, natureza, circularidade e transparência. Exatamente. E aí, tudo que a gente faz, tudo que a gente constrói está pautado nesses pilares e a gente acaba tendo uma atuação muito transversal do negócio, né? Então, a gente dialoga com todas as áreas, desde o momento da criação ali da peça até o momento que essa peça chega em loja, sempre pautada nesses pilares. Isso nos ajuda muito a entender como os projetos que a gente tem hoje se conectam também e vão para o mundo, né? E aí, quando você fala
dessa conexão com a marca, com a cultura, né, com a relação com o território, com os povos originários, com os projetos que a gente tem hoje, né, a atuação pautada nos pilares que a gente tem hoje, acaba nos ajudando muito a fazer as escolhas certas, a dialogar da maneira correta, a buscar os projetos que fazem sentido para a marca e estão alinhadas à nossa essência. E eu vi quando vocês lançaram, por exemplo, aquela loja em Londres, né? Eu acompanhei, que eu estava lá por coincidência. Sim. Eu vi a repercussão também, como as pessoas, né, se sentem conectando com a cultura brasileira de uma forma completamente diferente. Eu achei super interessante esse processo. E curioso você dizer que realmente, então, gente, cultura faz parte do processo, é intencional. É intencional, faz parte do processo. É muito legal você citar, né, a loja de Londres, né? Porque a gente ainda tem esse desafio também de ser uma marca global, né? E aí, como a gente leva essa cultura e esse compromisso de uma marca carioca, brasileira, que tem a cultura, né, do Brasil na nossa essência para o mundo, né? Então, a gente também tem uma grande responsabilidade nesse sentido. E aí, a gente tem sentido muito orgulho, né, das coisas que a gente tem conseguido fazer e da forma como a gente tem levado a cultura do Brasil para o mundo. Não, super legal. E uma outra forma de levar a cultura para o mundo, e aí é uma pergunta talvez até mais para você, Marina, é um pouco da história, né? E aí a Hering é uma marca centenária, que começou também o seu compromisso com a sustentabilidade. Como é que essa identidade foi sendo incorporada ao longo do tempo e mantendo também essas raízes históricas de uma marca centenária? A Hering, então, esse ano a gente completou 145 anos. 145 anos? Sim. Deve ser uma das marcas mais antigas do Brasil, né? É uma das 5 mais antigas do Brasil. Uau. E aí, quando a gente para, inclusive, para significar, né, o que são esses 145 anos, a gente passou por 2 guerras mundiais, passamos por pandemia, né, e dentre todos os outros desafios de empreender, de questões também de política nacional, enfim, de coisas que foram acontecendo nesses 145 anos e que de uma maneira ou de outra afetaram o negócio, né? Mas trazendo um pouco com essa lente da sustentabilidade, o terreno onde a Hering se instalou, em Blumenau, lá em 1880, quando os irmãos vieram, né, e migraram da Alemanha para o Brasil, era antes ocupado por uma madeireira que fazia, né, o uso predatório ali da vegetação do local. E desde então, um dos irmãos, ele foi pioneiro no reflorestamento no Brasil, inclusive ele ganhou prêmios sobre isso. Então, em 1906, ele iniciou esse reflorestamento ali, numa época que eu acho que a gente nem tinha essa consciência tão desenvolvida de sustentabilidade, né? E foi muito por propósito mesmo, que é algo que a gente procura manter até os dias de hoje, né? Então, dos nossos mantras ali é ter a sustentabilidade como verdade, e dar continuidade a todo esse legado que foi construído desde então. E está sempre evoluindo. E essa né? floresta preservada que iniciou naquela época, ela existe hoje ainda? Ela existe até hoje, é uma área de mais de 4 milhões de metros quadrados, com mais de 140 espécies de árvores. A gente já sabe que pelo menos 25% das espécies estão ameaçadas de extinção. Ela é do bioma Mata Atlântica, né, que também é um dos mais ameaçados do Brasil. E ali uma curiosidade é que foi descoberta uma espécie lá dentro dessa reserva e ela foi catalogada na década de 1960 com o nome de Mircea Hering, né, no latim, em homenagem mesmo à empresa, que é uma espécie endêmica dali. A gente sabia da existência dessa espécie, mas, né, no meio de toda a floresta a gente não tinha consciência, né, se ainda tinha indivíduos dessas árvores. E a gente fez uma parceria com um doutorando da Universidade Federal de Santa Catarina, junto com nossos colaboradores, né? E através de algumas expedições a gente conseguiu mapear mais 60 indivíduos dessa espécie que hoje estão georreferenciados. E a gente está também, né, criando viveiros para ter mudas dessas árvores e poder, né, dar mais vida longa aí para elas também. Que incrível. E falando de vida longa, você foi falando, eu fui secretária de Desenvolvimento Econômico, eu só penso em negócio nos quinais e nos CNPJs. O CNPJ da Hering deve ser o quê? Um 005? Gente, incrível Muito isso. Muito tempo, né? Eu tô curiosa. Depois eu quero saber qual que é esse CNPJ, só por curiosidade. E aí, Andresa, um pouco pegando o gancho aqui da Marina, ela falou, né, dessa floresta preservada, e a Farm também lançou o projeto 1000 árvores por dia, todos os dias. Sim. Mas eu entendo que a origem da Farm foi numa região diferente,
E também, obviamente, muito mais recente. Como que surgiu e qual tem sido o impacto desse projeto até agora? Muito legal. Não, e comentando da floresta, né? Foi uma coisa que me surpreendeu muito quando conheci a Hering, assim, porque é realmente gigante, assim, né? O impacto que tem ali na região também, né? Enfim. Mas falando do 1.000 árvores por dia, todos os dias, que é um projeto que nos orgulha muito, né? Ele nasceu em 2020, muito com o objetivo da gente, enfim, reforçar o nosso compromisso com o que tanto nos inspira, né? A natureza do Brasil nos inspira, a floresta nos inspira, e nada mais justo do que ter um projeto que garanta, né, a regeneração dessa floresta, da biodiversidade e tudo mais. Então, foi um projeto que nasceu muito de um desejo de fazer com que não fosse um movimento ali pontual, mas que fosse um projeto de longo prazo, né? Então, a gente, inclusive, comunica esse mês o plantio de 2 milhões de árvores. A gente está muito feliz e orgulhoso por 2 isso. milhões de árvores. Exatamente. E onde vai ser? Como assim, onde vai ser? O plantio pode ser em qualquer lugar? Não, hoje acontece em todos os 6 biomas. No Brasil todo, no não Brasil é numa região todo, específica. exatamente. Quando nasceu o projeto lá atrás, iniciou ali com a Mata Atlântica e a Amazônia, né, com parceiros como a SOS Mata Atlântica e IDESAM. E aí, ao longo desses anos, o projeto foi ganhando maturidade, né, e hoje a gente já faz o plantio em todos os biomas, né, e o projeto ele acaba tendo um impacto gigantesco, né? Não só na regeneração dessas florestas, mas também num movimento importante, né? Da diminuição dos como é que fala, gente? Me fugiu a palavra agora. Ai. Tem um impacto social, né? Também ali das pessoas que trabalham nessas florestas, exatamente, né? Tudo isso. Mas, assim, acho que tem um movimento ali da gente diminuir também os nossos impactos com as emissões, né? Que pra gente é muito importante. Mas, para além de todo o impacto local, como a Marina falou, né? Através da agrofloresta, enfim. Então, hoje é um projeto que ganhou uma dimensão gigantesca. E além dessa agenda de reflorestamento, o que mais a Farm Rio tem feito de inovador na produção e nos produtos? Tem muitos projetos que nos orgulham, assim, né? Então, para além do 1.000 árvores por dia, tenho a parceria com as mulheres em Awanauá, que eu tive o prazer de vir falar um pouco, né, no Iotá Talks, que rolou alguns meses atrás. Sabe que esse meu bracelete aqui é Awanauá, né? É um dos lugares que eu mais passo tempo é lá na hora que a gente tentou aqui. Com as comunidades de Awanauá. Eu reparei. Elas são incríveis. E o design é uma coisa impressionante. E nos ensinou tanto, né? Ao longo desses 8 anos de parceria, né? A gente conseguiu, enfim, aprender muito com a forma, né? E com a relação com essas mulheres. E hoje olhar para todo o impacto que essa parceria gera, né? Enfim, a gente fica muito orgulhoso. E aí, para além disso, a gente tem outros projetos como o Refarm Cria, que é um projeto que chegou na sua 4ª edição agora nesse mês de outubro também, que é um projeto de investimento na juventude, né? Que está repensando aí, pensando juventude, coletivos que estão pensando em projetos para o futuro, né? Para manter a floresta em pé, para pensar em produtos sustentáveis através da moda, enfim. Então, cada ano tem ali uma temática, e esse ano a gente acabou de lançar essa 4ª edição, e aí a gente também se orgulha muito, porque quando a gente olha para todo esse histórico, né? Também já foram mais de 2 milhões investidos nesse projeto e nas juventudes que estão pensando nesse futuro que a gente tanto quer e que a gente tanto acredita enquanto marca. Tem a Semana da Diversidade, que é um projeto um pouco mais para dentro, mas que também é um momento onde a gente para refletir, para celebrar tudo que a gente faz internamente, né, e reforça com as nossas pessoas o nosso compromisso enquanto marca. Então, anualmente a gente para nossas lojas por 1 hora durante 4 dias para falar sobre o pilar de gente, para falar sobre o pilar de cultura e reforçar os nossos projetos, né, olhar para os impactos que esses projetos geram no Brasil e no mundo. E aí também tem uma parceria muito importante para a gente, que também já dura bons anos, né? E a gente se orgulha muito dessas parcerias também que duram bons anos, que é a parceria com a Oficina Muda, né? Que dá nova vida para as nossas sobras têxteis, impacta uma infinidade, né? Dezenas de mulheres, né? Então, acho que são alguns dos movimentos que a gente vem fazendo enquanto marca e que reforçam o nosso compromisso, né? Com os movimentos sustentáveis. Uau, bastante coisa, hein? Super legal e inspirador. E aí, olhando também por um ângulo, a Andressa mencionou ali programas de redução de emissões, eu vejo que a EG também tem entrado bastante por esse aspecto mais técnico, né, de rastreamento de cadeia produtiva, e aí tem o projeto Camiseta World, que eu entendi que faz um trabalho bastante interessante de análise de ciclo de vida, compensação de carbono. Qual que é o impacto de um produto como esse, e como é que funciona a compensação da pegada de carbono?
Boa. A gente, então, como eu disse ali no começo, se relaciona com toda a estratégia de sustentabilidade do grupo, né? A Asas, que hoje ela é estruturada em 3 pilares: a moda mais limpa, a moda mais justa e bela e a moda mais ética. Quando a gente olha para esse pilar da moda mais limpa, que nada mais é do que o ambiental, a gente está falando também de descarbonização e circularidade. E aí, a camiseta Word é um dos nossos produtos heroes dessa frente, né? A gente, quando estava desenhando essa estratégia, a gente queria muito aterrissar isso, né? Toda essa estratégia de carbono em um produto, até para ter esse papel de educação do cliente, de... Quando a gente fala de carbono, é algo, né, que para quem não é especialista, é até muito complexo de entender. Então, como é que a gente traz isso para um produto? Então, essa era a nossa primeira vontade. E a segunda é, qual produto a gente vai escolher? E aí, a gente quis muito ir no que era o core business do negócio, né? E o nosso produto principal, a camiseta Hering, né? Que todo mundo conhece, acho que todo mundo deve ter uma em casa. Então, o primeiro passo foi fazer uma análise de ciclo de vida desse produto, né? No modelo que a gente chama de Cradle to Grave, ou do berço ao túmulo, né? Que ela considera desde ali da produção da matéria-prima, então do cultivo do algodão, passando por todas as etapas de fiação, beneficiamento, produção, distribuição, venda, uso e descarte por parte do cliente. Então, né, com uma metodologia científica mesmo, foi feito o cálculo de tudo isso. E aí a gente entendeu que cada camiseta tem, em média, aí, uma pegada de carbono de 2 quilos, né? De carbono equivalente. Por camiseta. Por camiseta. Uau, é um desafio Sim. mesmo, né? Sim. Mas, assim, é uma das menores pegadas do mercado, né? Porque Não, vocês conseguiram criar um modelo e também teve um elemento de coragem ali, de colocar isso como diferencial e não como um problema, como custo, porque a gente ainda tenta tirar um pouco dessa pecha que sustentabilidade é um tema de compliance, de redução de custo, mas eu acho que vocês foram bem inovadores e estratégicos também, né? Quando vocês colocam, olha, não, na verdade é um diferencial para o nosso produto, vamos colocar qual que é a emissão de um produto padrão e quanto que a gente conseguiu reduzir. Então, vocês trouxeram uma transparência, sem contar a aula sobre cadeia de valor, que você acabou de escrever aqui. A gente teve muitos debates técnicos lá sobre rastreamento. Eu acho que você consegue explicar, né, esse conceito do berço ao túmulo, que na verdade se aplica a todas as cadeias produtivas. Sim. Quando vocês colocam isso de uma forma tão clara, tem um trabalho também de educação, né, da população, do consumidor, dos empreendedores, que é muito importante. E acho que a principal vantagem, né, dessa análise de ciclo de vida é a gente ter o conhecimento de quanto que cada etapa, né, emitia de carbono e onde estão as oportunidades também para a gente ir implementando essas melhorias. Né? E aí, a partir de então, a gente começou a fazer a compensação também dessa pegada de carbono por meio de um projeto também de plantio de árvores aqui na Mata Atlântica, mas na região próxima a São Paulo. E aí, esse projeto ele já existe desde 2021, né? Já está completando aí mais de 3 anos. A gente entende, né, que a compensação de carbono também é uma medida paliativa, acho que muito está sendo discutido sobre isso, porque a gente tem que investir mesmo mais na eficiência, né, das nossas produções. Essas camisetas, elas já têm um modelo de produção otimizado, então elas não têm costura lateral. Com isso, é um processo mais rápido, que gera menos resíduos e demanda menos matéria-prima também. E é um produto que ele é perene no nosso portfólio já há mais de 30 anos. Então, quando a gente coloca os dados acumulados do quanto esse modelo de produção também já gerou de benefício, então a gente deixou de consumir malha, que daria para fazer mais de 40 milhões de camisetas, deixamos de consumir aí mais de 5 mil litros de água, então tem aí alguns dados bem interessantes. Incrível. E aí eu queria, nessa linha, acho que você já começou a responder um pouco, Marina, mas é uma pergunta até para vocês duas. Eu acho que tem muito investimento aqui em pensar, né, na estratégia, tem o custo da mudança, tem aí esse quê de coragem, né, de se colocar na linha de frente para inovar e testar coisas novas. E aí, como é que vocês engajam o público, o consumidor, né, com essas iniciativas? Como é que vocês conseguem comunicar de uma forma mais acessível e transparente, né, para gerar um processo ali de conexão emocional, também de educação da população? A moda, né, sempre, como vocês mesmos colocaram aqui, é uma forma de expressar valores e propósito. Então, como é que vocês conseguem conectar essas iniciativas com o coração das pessoas?
Sim. Acho que a gente falou bastante agora aqui nessa resposta da Marina, né? Mas sobre a importância da educação nesse processo, né? Da gente aproximar o nosso consumidor, as nossas consumidoras da pauta, né? Da discussão, né? Porque no final da linha, a sustentabilidade ela só vai acontecer se a gente fizer isso em colaboração, né? Não é uma responsabilidade só da marca, mas acho que todo mundo precisa entender o seu papel. E quando a gente consegue, de alguma forma, fazer esse trabalho de educar, de aproximar de maneira didática, né? Obviamente, tem uma questão técnica, como você falou, né? Que muitas vezes afasta as pessoas da discussão ou que desaproxima da realidade delas, né? No dia a dia. E quando a gente vai para um lugar de tentar ser cada vez mais didático, a gente consegue aproximar cada vez mais esse público para que eles entendam o papel nesse ecossistema como um todo, né? Eles se entendam também como parte desse ecossistema. Então, quando a gente fala de emissões, de carbono, de uma infinidade de coisas de maneira técnica, a gente afasta naturalmente as pessoas da discussão, né? E aí, quando a gente consegue comunicar de uma forma mais didática, trazendo os nossos impactos reais, né? Comunicando cada projeto e mostrando quais os impactos que ele tem na ponta, nos territórios, na cultura, na regeneração, da biodiversidade, que seja, a gente consegue fazer com que as pessoas entendam, tá? Então, o produto que eu estou comprando, a marca que eu estou consumindo, tem um compromisso com a pauta, né? Tá conseguindo atingir determinado lugar. Então, eu acho que falar de educação talvez seja um movimento super importante para que a gente consiga cada vez mais aproximar a nossa consumidora do que a gente vem fazendo e que ela também se sinta parte desse movimento, né? Que ela consiga também colocar no dia a dia dela ali, das decisões que ela toma, essa preocupação. Eu acho legal. que é uma via de mão dupla, né? Porque eu acho que tem toda uma questão da transparência, né? Do como é que a gente dá clareza para essas informações que a gente tem, assume também que temos sempre coisas a melhorar, né? Acho que todo mundo tem. Mas também entende qual é a expectativa desse cliente, o que ele valoriza, o que gera valor para ele, né? Como é que a gente traz experiências tanto de uso do produto, quanto de conteúdo, de relação nos nossos ambientes de compra, que passam a fazer sentido, né? Então, quando a gente faz pesquisas de marca, no caso da Hering, e acho que da Farm também deve ser, a gente vê que o atributo de sustentabilidade é um atributo que o cliente reconhece espontaneamente na marca, então, né, ele já associa a Hering à sustentabilidade, e para ele também é um fator ali que pode ser um decisório de compra e um fator de escolha. Então, também ele já nos dá determinadas respostas de que vale a pena, sim, a gente ir por esse caminho, a gente continuar desenvolvendo essa frente. Então, por isso que eu digo que é uma via de mão dupla, né? Porque a gente tem isso como propósito, mas a gente também tem visto o cliente valorizando isso. E é muito legal quando eles demonstram curiosidade, né? Assim, acontece muito em loja, assim, dos clientes querendo saber, né? Que projeto é esse? Qual que é o impacto desse projeto? Então, essa pauta da educação, ela vai de ponta a ponta, né? Desde o consumidor que está ali curioso para entender quais os impactos dos projetos, como é que a gente consegue ser mais transparente nesse processo, mas até da vendedora, né? Eu falei muito também isso lá no IO Talks, porque é isso, a vendedora também precisa entender, né? Esse processo como um todo. Então, acho que é muito legal quando o cliente consegue fazer essa ligação entre uma coisa e outra. Incrível, queria agradecer vocês, o tempo voou e é engraçado que a gente sempre brinca aqui que na última pergunta, não importa como a pergunta seja feita, as pessoas sempre voltam quando a gente está falando de promover essa nova economia que é verde, que funciona, sempre surge que a gente precisa de colaboração e colocar as pessoas no centro. E vocês trouxeram exatamente isso aqui, né? Como é que a gente colabora, tem essa visão da cadeia como um todo, escuta, né? É uma via de mão dupla. Então, acho que, como eu disse, aqui tivemos realmente uma aula incrível. Ainda tem uma última perguntinha aqui para vocês, que é a nossa tradição. Mas queria aqui, primeiro, agradecer, né? Acho que a inovação, a coragem, a parceria com a gente. Foi a primeira vez que a gente fez um IO Talks voltado à moda e sustentabilidade da forma como foi feito aqui. Fazer um aquecimento com o setor, de trazer esses desafios, de expor de uma forma tão, de novo, eu repeti a palavra coragem aqui várias vezes, porque assim, ser os primeiros agentes da mudança requer exatamente essa exposição ao risco. Eu acho que vocês têm feito um trabalho muito importante aqui. E para você que nos acompanhou aqui, não deixe de ouvir os próximos episódios da Aya On no Spotify e no YouTube da Aya. Também nos sigam nas redes sociais, a gente tem o Instagram, aya.earth, e tem também o LinkedIn, onde a gente coloca e divulga muitos desses eventos e debates tão importantes. A gente teve aqui
uma aula, gente, reforçando a importância e o papel das marcas brasileiras em recontar a nossa história, unindo autenticidade, propósito, impacto positivo. A gente teve aqui vários exemplos concretos de transformações onde duas marcas, né, que são referências para o público brasileiro e global, estão fazendo um trabalho prático de regeneração ambiental, reflorestamento, conexão com as comunidades, valorização da cultura, da nossa história, com produtos icônicos, reforçando a ideia de que moda pode e deve sim ser uma força regenerativa, colocando as pessoas e o planeta como prioridade e aprendendo que colaboração e clientes no centro é aí, eu diria que o tempero é para que essa fórmula funcione para todos nós. Muito obrigada. E aí eu tenho uma última pergunta para vocês, que é a nossa tradição. Como o nosso podcast chama Aya On, a gente terminar aqui de uma forma bem legal, inspiradora, a gente pergunta para vocês, primeiro, o que está off no tema que a gente está debatendo aqui, moda, na sustentabilidade, e o que está on. Começando pelo que está off, com vocês duas, uma frasezinha aqui curta, mas deixando claro para as pessoas, ó, chega de o quê? O que está off no nosso debate? Olha, eu acho que essa questão da gente também ir muito para o Technicase, eu acho que ele é importante para nos dar o respaldo científico, mas a gente precisa transformar a sustentabilidade, né? Até a gente fala do ecossexy, né? Em um tema que as pessoas consigam entender e dialogar. Então, às vezes, assim, a gente tentar complicar para não dar acesso à discussão, tá off, na minha opinião. Então, vamos parar de complicar. Você sabe que a gente teve um episódio inteirinho aqui com o Sérgio Maroni só falando de ecossexual, né? Como é que a gente faz as coisas serem ecossexy? Então vamos lá, Andresa. Eu acho que na linha do que a Marina falou, né? Eu acho que os discursos vazios, né? Então, assim, cara, a gente precisa cada vez mais trazer a pauta de maneira didática, profunda, para que as pessoas se aproximem. E real, né? Que vocês deram muitos exemplos concretos exatamente. Aqui. E não é uma coisa, não tem atalho. Vocês trouxeram aqui 145 anos, o reflorestamento que começou há 100 anos atrás. Exato. Então, acho que é um pouco disso. É, né? Trazer de maneira leve, sem ser leviano, obviamente, mas trazer as pessoas para essa colaboração, para a construção, porque eu acho que é isso que vai fazer a gente evoluir. Então, simples, leve e real. E Exato. O que está on? Na minha opinião, acho que esse ambiente de colaboração ele é genuíno no setor da moda. Então, a gente tem vários exemplos aí de guias de matérias-primas responsáveis, guias de embalagens menos impactantes, inclusive capitaneado, né, por algumas instituições intersetoriais que a gente vê que, nesse caso, não tem competitividade, tem realmente colaboração para que a gente evolua a moda como um todo. Então, eu vejo isso acontecendo bastante. Muito bom, Andresa, o que está on? Eu falei da colaboração, né? Mas eu acho que a coerência também ela é muito importante quando a gente está discutindo a pauta, né? Então, que a gente consiga cada vez mais trazer o lugar da coerência para esse discurso, né? Onde a gente consiga fazer aquilo que é verdade, né? Que a gente consiga se comprometer de maneira real e profunda e verdadeira e colocar isso em prática todos os dias. Isso aí, muito obrigada. Gente, com isso, chegamos ao fim de mais um episódio do Aya On, nesta temporada tão especial, onde estamos unindo moda, bem-estar e sustentabilidade para provar que é possível, sim, sermos o exemplo que o mundo tanto precisa de uma economia verde, sustentável, que coloca as pessoas e a natureza no centro. Andressa, Marina, muito obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada, pra gente foi um prazer, para mim o tempo voou também, né? Muito Poderia rápido, passar aqui a tarde toda exatamente. Conversando e admiro bastante o trabalho da Aya, o seu trabalho com Patrícia, então obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Muito obrigada, foi um prazer, acho que tem sido muito bom, né? Essa aproximação, que a gente tenha muitos outros espaços de troca, de conversa sobre o tema, que acho que é esse que faz a coisa movimentar, né? Então, obrigada pelo convite, foi um prazer. Isso aí, obrigada, gente.